Senhor presidente. Alguém gostaria de discutir? Presidente. Sim. Sobre a ata, eu só quero deixar uma discussão sobre o pedido, quando eu pedi ali adiamento de votação do projeto número 02, no artigo 113 do artigo 120 do Regimento Interno. E o motivo do pedido de adiamento seria para que alguém das finanças do Executivo viesse aqui com tempo hábil antes da sessão para dar explicações para a população, não para os vereadores. Foi oportunizado. Se houve alguma má interpretação, mas a intenção era essa, não de qualquer outra coisa a não ser isso. Poderia ter sido votado na sessão anterior, mas como não teve tempo hábil para que a população fosse avisada que teria essa explicação, e também, como o senhor falou, que eles seriam às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, quem trabalha não pode vir. Então, seria só isso. Muito obrigado. Ordem do dia. Segunda discussão e votação sobre o projeto de lei complementar número 02 de 2023, que estabelece alteração na redação do artigo 48 da Lei Complementar número 09, de 31 de dezembro de 2019, que estabelece o Código Tributário do município de Itaara, consolida a legislação tributária e de outras providências. Põe em discussão. Alguém gostaria de discutir? Gostaria de discutir o projeto 02? Senhor presidente, rapidamente. Primeiro, só fazer uma colocação que não diz respeito diretamente, mas indiretamente a este projeto. Inclusive, no grande expediente, eu citei a teoria que diz respeito a como aprendemos, e agora peço licença para falar. Não sou técnico da área econômica, mas é algo que me chama a atenção já há algum tempo quando discutimos as questões tributárias do nosso município. Aliás, a reforma tributária que foi o principal assunto de discussão nessa última Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Mas o que eu quero falar é com relação à curva de Laffer. Por que eu vou fazer isso? Porque a curva de Laffer, se alguém quiser saber melhor sobre o assunto, a internet tem vasto material, é uma teoria que explica que a partir de um certo ponto, por mais que se aumente a alíquota do imposto, ou em palavras resumidas, por mais que a gente aumente o imposto, haverá menos receita. Ou seja, nem sempre quando nós discutimos aumento ou diminuição de alíquota, que não é o caso deste projeto, nós não estamos mexendo em nenhuma alíquota. É óbvio que, ao enquadrar a questão do imóvel sem edificação, aliás, o imóvel com edificação, Antes a lei continha somente o imóvel sem edificação, agora nós estaríamos enquadrando o imóvel com edificação na mesma situação, o imóvel a partir de 2.000 metros quadrados, como efeito e para o efeito de gleba, ele sofre uma redução gradativa em função do seu tamanho. É óbvio que, ao fazer isso, nós estamos alterando a base de arrecadação do imposto, do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, do nosso município. E a grande preocupação nossa, em primeiro lugar, não é a quem isso vai beneficiar ou não, até porque, se a gente for analisar mais a fundo, poderíamos incorrer aí numa questão de impessoalidade,
A legislação e propriamente a justiça, ela se faz cega para isso, para a gente tentar entender se aquilo que estamos fazendo é o melhor para o coletivo e não individualmente. O grande problema que nós ainda temos no nosso município, e nós falávamos sobre isso no ano passado, provavelmente, com certeza, falaremos muito ainda esse ano e no próximo, ou pelo menos enquanto estivermos aqui, e pedimos para o secretário de Finanças, na segunda-feira de manhã, quando ele fez uma explanação acerca disso para alguns vereadores, aliás, foi a 1h da tarde, foi às 13 horas, na segunda-feira, não desta semana, mas da semana anterior, foi dia 20. Naquele momento ele ainda estava como secretário de Finanças, ou já havia pedido para não ser mais o secretário de Finanças, porque já havia assumido o planejamento. E aí, durante a semana passada, ocorreu essa troca. Por isso, agora a secretária de Finanças é uma outra pessoa. Ele fez algumas colocações e nós questionamos e pedimos que transmitisse para, então, quem assumisse a função de secretário da pasta, que não só nós, mas a população no modo geral. Quando eu falo nós, precisamos é que a gente possa também passar essas informações para a população. Nós precisamos de mais dados, nós precisamos de mais números, não especificamente para este projeto, mas para a gente entender como está ocorrendo a arrecadação, principalmente do IPTU, em números de imóveis, em percentuais. Eu lembro que eu havia questionado isso, pedi, na época que o servidor que nos dava esclarecimentos aqui, nos passasse isso. Não lembro exatamente se oficiei pedido de informações. O que eu sei, posso dizer, é que foi feito pedido de informações com relação, pelo menos, a valores totais. Depois eu posso até procurar aqui quando foi feito, qual é o pedido e se foi respondido ou não, eu creio que não. Mas que nós precisamos de mais informações e discutir mais a questão de arrecadação, não só do IPTU, mas principalmente do IPTU, porque ele tem sofrido a lei, né, o Código Tributário. Ele foi revisado ou foi votado lá em aliás, foi sancionado em 31 de dezembro de 2019 o novo Código Tributário do nosso município, e é uma lei extensa, 300 e tantas páginas, e na prática, muitas vezes, ocorre algo que a gente não consegue visualizar que vai ocorrer a partir da mudança da lei. Então, a gente precisa se atentar mais e trabalhar mais em cima da questão tributária, principalmente agora que a reforma tributária poderá, de alguma maneira, interferir nisso, se não diretamente no IPTU, na arrecadação, não só do nosso, obviamente, mas dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Então, é uma preocupação. Eu estou falando isso não só como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, mas como vereador, porque eu sei que essa é a grande preocupação de todos os colegas. A gente acaba discutindo muito rapidamente quando vem algum projeto para alterar alguma questão específica do Código Tributário. E o Código Tributário, assim como o planejamento territorial, né, as nossas leis complementares de uso e ocupação do solo, enfim, de parcelamento, e o próprio Código de Obras e o sistema viário, são as leis que regem, na prática, o dia a dia do nosso município. Nós fizemos a última revisão lá em 2020, a toque de caixa, como eu já falei várias vezes, e precisamos revisar elas, se não esse ano que vem. Se isso não for feito, nós iremos lá para 2025, já com 5 anos da última revisão, que fica capenga, bem nesses termos, porque nós não temos equipe técnica e o nosso Poder Executivo, a nossa Prefeitura, acaba também sofrendo com isso, porque não tem hoje engenheiro civil e nem arquiteto no quadro efetivo. E aí aquele arquiteto e aquele engenheiro civil que estão contratados por processo seletivo, muitas vezes eles, num determinado momento eles estão, quando nós começamos a discutir algo eles estão, e quando a gente termina a discussão de algo mais importante, que demora mais tempo para discutir, eles não mais estão ali. E aí as informações vão se perdendo, vão enfraquecendo. O próprio secretário de Finanças, quando esteve aqui na segunda-feira passada, dia 20, disse que este projeto, inclusive, foi um projeto que ele propôs, sendo que ele assumiu agora modo de dizer, né, há pouco menos de 3 meses, foi 9 de janeiro, se não me engano. E vejam, na segunda-feira passada, retrasada, dia 20, quando ele estava aqui, ele já não estava, ainda estava, mas já estava deixando a pasta. Então, são problemas que o nosso município, a nossa municipalidade especificamente, tem sofrido
nos últimos anos, e isso atrapalha muito a deliberação de projetos mais relevantes na nossa Câmara Municipal. Só fazer essa colocação, dizer que sou favorável. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como disse o colega, em relação a não ter corpo técnico na Câmara para certas coisas, e para que sejam esclarecidos e que a população fique sabendo também quanto as pessoas vão ser beneficiadas com isso. Tem fiscal quanto às edificações que está afastado, respondendo de casa, estamos nessa deficiência também, mas nós precisamos saber quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Esse é um número que nós temos que ter em mente e saber disso. Vou estar pedindo informações a respeito disso, mas eu quero só lembrar a todos aqui, ó, que para isso acontecer, se nós tivéssemos aprovado semana passada ou não aprovado, tem um decreto executivo 2776 de 23, que vai poder já calcular o IPTU e lançar, antes de ser aprovado aqui, já tem um decreto autorizando a fazer tal matéria que está aqui para aprovação e discussão. Então, já está todo até sobre o parcelamento, como pagar, está tudo certinho, já aqui, já pronto, já o decreto. Se nós aprovássemos hoje aqui ou não aprovar, vai ser feita como está aqui no projeto igual. Né? Então, como diz o vereador André, tem que ser revisto mesmo isso, urgente. Tem que rever essa parte desse projeto da tributação, para que não haja erros depois e fique definido, né, as diretrizes dessa lei. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, só colaborando ali o vereador Oberdan, se nós aprovar ou não aprovar essa lei, já tem o decreto que foi feito pelo seguinte: esse decreto, porque a lei para este ano não ia dar tempo de fazer essa regulamentação que está no decreto. Então, essa lei aprovada é para ela já a partir do momento que ela for sancionada para o ano que vem. Então, as palavras do vereador André ali também vão ter que mexer na lei para fazer algumas adequações, tanto nós votando a favor ou não votando, o decreto está valendo. Então, eu sou favorável à aprovação dessa lei. Depois tiver que fazer alguma modificação a partir do executivo, né, com audiências públicas, com pessoas mais técnicas, pode ser revista alguns artigos dessa lei. Sou favorável. Mais alguém gostaria de discutir? Ponho em votação. Os que for favorável, mantenha sua posição. Quem não for, se manifesta de maneira diferente. Aprovado por 7 votos a 0. Que leizinhas nós temos. Isso é uma vergonha.